Que bom estar aqui com vocês, dando prosseguimento às palestras. Nós pedimos aos amigos espirituais que nos ampare e nos proteja nesse momento. O assunto não vai ser muito diferente do assunto atual, que é a pandemia. Nós sabemos que muitos estão passando por momentos muito difíceis e dolorosos, mas a maioria de nós se encontra no isolamento e, portanto, é muito importante a gente cultivar a nossa paciência, a nossa calma e a nossa fé. Sabe, no início tudo foi muito difícil, muitos sentimentos ao mesmo tempo, né? Medo, angústia, a sensação da finitude, a percepção da fragilidade humana, da fragilidade da nossa fé. Além do que, chegava uma avalanche de informações boas e ruins, né? Milhões de preces de todas as religiões e cultos vinham rede social e nós passávamos o dia inteiro rezando, quase de uma forma compulsiva, né? Numa súplica de proteção divina. Na realidade, rezar no início me emocionava muito, mas também não me acalmava tanto assim. Mensagens lindas revelando que o universo como um todo mentalizava a Terra e vibrava por ela. Todos nós, com certeza, recebemos a imagem do planeta cercado de espíritos, do planeta cercado de espíritos alados, orando pela Terra para que tudo corresse da melhor forma possível. A informação que, ao invés de uma terceira guerra, que com certeza seria uma guerra nuclear que destruiria tudo e a todos, uma guerra nutrida pelo ódio, pela dominação, pela ganância, pela humilhação de povos, ao invés disso, que nos levaria à autodestruição, nós teríamos a misericórdia do Pai, que nos ofereceria uma oportunidade singular, diferente, sem guerras, sem que a humanidade se autodestruísse. Seria uma luta diferente, uma luta na realidade, muito mais interna do que externa. A necessidade de isolamento social não foi à toa. A imposição de um convívio familiar intenso, de uma reflexão coletiva, mas muito mais de uma introspecção, um mergulho dentro de si próprios era inevitável. Diziam as mensagens que esse momento era um presente, um merecimento, um momento extraordinário pelo qual o planeta passava e que nós éramos privilegiados de estarmos vivendo essa situação. A mudança a que se referiam era, na realidade, a transição de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. No capítulo 19 da Gênese, Os Tempos São Chegados, Kardec diz o seguinte: diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetida à lei do progresso. Ele, o planeta, progride fisicamente pela transformação de elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Na realidade, a Terra já começou esse processo de transição para a regeneração desde o final do século XX. Nos inícios dos anos 2001, nós já estávamos nesse caminhar, né? O próprio planeta já vinha sofrendo alterações físicas e geológicas relacionadas com o processo. Mas as mudanças morais, essas não estavam ocorrendo, né? Kardec continua dizendo que hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas são as da humanidade. Parece que ele escreveu isso em 2020, né? De tão atual que isso é. E Kardec tem toda a razão, porque as minhas entranhas, e acredito que a de vocês também, estão bem agitadas, né? Como construir um planeta regenerado com os sentimentos que estão predominando entre nós? Pouco ou nada fizemos nessa caminhada de evolução. Somos um grupo social onde o egoísmo, o orgulho, o imediatismo, o materialismo imperam. Os bens materiais, na realidade, têm uma dimensão muito maior do que o valor moral, uma total falta de esperança. O respeito à consciência do ser, a busca de um ser equilibrado, moral, psicológica, espiritualmente, ninguém valoriza. As pessoas vivem uma insatisfação crônica, uma busca de algo que elas nem sabem o que é.
quantos depressivos, quantos suicídios, quanta solidão, quantos seres vazios. Nada tem significado na vida dessas pessoas, nada tem sentido, nada traz felicidade. O que eles buscam a si próprios, mas não sabem como encontrar. Quantas famílias que mal se encontram, mal se olham, não se amam, nem se conhecem. Perdão, ao invés de ser uma virtude, né? Porque perdoar é um processo, na realidade era um sinal de fraqueza. Como estruturar um planeta de regeneração com essas bases? A humanidade precisa amadurecer. E Kardec, naquele mesmo capítulo 18 da Gênesis, ele diz: a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras. Uma gradual, lenta, imperceptível, onde temos o aperfeiçoamento das leis, dos costumes, dos hábitos. A outra, prestem atenção que ele diz, pelos movimentos relativamente bruscos e rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos um espaço que levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral que dissipa em alguns instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem de coisas que se assenta pouco a pouco à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Portanto, o aviso é claro, um chamado diferente para um despertar de uma inércia espiritual. E o plano espiritual vibra por nós, está nos dando todo o apoio. Mas será que nós temos consciência da importância desse momento? Do que isto, na verdade, significa? Tornar a Terra um planeta de regeneração? Do ponto de vista individual e coletivo, temos a noção do que isso significa? Somos todos os trabalhadores de última hora? Sim. Todos nós somos trabalhadores de última hora. Todos nós temos um papel muito importante nessa transição planetária. A ideia da transição sempre me faz pensar na separação do joio do trigo. Teve um vídeo muito engraçado de um rapaz rezando, ajoelhado, apoiado na cama, em que ele olhava assim para Deus e dizia: Pai, que seja feita a tua vontade, mas aqui da terra parece que vocês estão confusos, estão pegando qualquer um aleatoriamente sem critério nenhum. Olha, eu sou o trigo, hein? E aí a gente fica parando para pensar. Um parênteses antes, há um porquê sempre para os resgates coletivos. Né? Há critérios para que eles ocorram periodicamente e não passam pela separação do bem e do mal. Né? Mas voltando ao vídeo, surge aquele questionamento: eu sou o trigo ou eu sou o joio? Justamente por acreditar na transição para a regeneração, é que vem aquele famoso sentimento de culpa, de remorso, né? Quanto tempo eu perdi? Quanta coisa eu poderia ter feito para me modificar que eu não fiz? Quanta coisa me cabia fazer e eu deixei para lá? Quanto potencial eu tenho e que me foi dado para eu desenvolver e eu não quis? Mas na realidade, agora não é a hora da culpa, porque a culpa ela paralisa. É a hora, na realidade, de um arrependimento sadio. Aproveitando essa introspecção, aproveitando esse momento de reflexão, porque todos nós estamos sendo convidados a todo momento a meditar, é importante, então, nós começarmos a entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quais as necessidades reais da vida? Amizade, companheirismo, compaixão, compreensão, respeito pelo outro, valores morais, a fraternidade, a solidariedade, empatia, né? Que as coisas materiais, na realidade, que nós precisamos são muito poucas. A aceitação do nível evolutivo em que nós nos encontramos é muito importante, porque nós não vamos dar saltos quânticos. Nós precisamos entender em que ponto estamos para valorizar e entender a nossa caminhada.
Me chama muita atenção nesses momentos de reflexão que estamos num treinamento intensivo de um sentimento chamado empatia. E na realidade uma empatia defensiva, né? Porque hoje eu sinto a dor do outro de uma forma tão intensa como se ela fosse minha, tão próxima como se ela fosse minha. Mas acho que isso está acontecendo de uma forma aguda, porque na realidade estamos tão fragilizados que eu tenho medo que a dor do outro seja a minha dor amanhã. E aí eu a vivencio de uma forma intensa. Mas mesmo assim, é um exercício, é o exercício de uma virtude e vale a pena o treinamento, né? Treinar virtudes é muito importante. Passarmos a perceber, a ter um olhar para o sofrimento do outro, é importante nesse momento. E é importante para o nosso processo evolutivo. Foi necessária uma pandemia ameaçando a todos, nos igualando para nos sacudir, porque fome, morte, doenças sempre existiram. E em quantidades muito importantes, mas eram sempre longe de nós, não afetava aqueles que nós amamos e, portanto, nós nos mobilizávamos pouco. O sentimento de solidariedade e fraternidade começa a se esboçar pela percepção de que estamos todos interligados. Kardec fala, no próprio capítulo 18 da Gênese, ele diz: a perpetuidade das ligações entre os seres, a morte não os separa e nem põe fim às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Solidariedade de todos para com um e de um para com todos. A felicidade plena depende da felicidade do outro. Todos estamos interligados de alguma forma. E aí? E aí a gente continua a se perguntar: será que eu sou o joio? Eu sou o trigo ou sou eu um joio melhorado? Nenhuma mudança será súbita nem do planeta, nem nossa. Não daremos saltos na evolução, ou seja, em março eu era um joio podre e em julho eu vou ser um trigo resplandecente. Não, mas o problema não é o que eu sou hoje. O problema é o que eu estou disposta a me tornar. Aí sim, isto é que é importante agora, porque nós estávamos estagnados. O vírus nos motivou, nos sacudiu, né? Vamos observar que como a necessidade fez com que a ciência, os laboratórios, as pesquisas, os estudiosos do mundo todo se uniram. Quantas coisas foram descobertas e criadas em pouco tempo. E diferentes da guerra, não para destruir o outro, muito pelo contrário, se uniram para o bem-estar do todo. Isso tem muito valor. Nós vamos ver que, olha, fábricas produzindo EPIs, pesquisadores produzindo testes, produzindo vacinas, a engenharia genética tentando descobrir o vírus e as mutações, as fábricas se adaptando a produzir material para os hospitais, a consertar materiais que estavam estragados, respiradores que estavam largados e que em 24 horas estavam consertados. Que absurdo, né? E a gente pensa que com a gente não foi diferente, não. Passamos a cozinhar, fazer faxina, né? a sermos mais organizados, a nos comunicarmos virtualmente. A necessidade fez com que conseguíssemos evoluir do ponto de vista de sermos até mais prestativos, mais amigos, mais solidários. Aprendemos muita coisa em poucos dias e que sem essa motivação, isso não aconteceria. Aquilo que Kardec falou lá atrás, às vezes o mundo precisa de formas abruptas para evoluir. Hoje nós somos chamados à atenção de todas as formas. A humanidade precisa assumir a responsabilidade e precisa amadurecer. Há uma programação que já teve início, mas que tem que ter continuidade. Precisamos de um mundo mais fraterno, mais humanizado,
onde o crescimento moral e as virtudes acompanhem o crescimento intelectual, onde não haverá mais lugar para sofrimento, lágrimas e dores. É assim que será o mundo de regeneração, onde o amor familiar seja preservado, lembrando sempre que a família é a célula da sociedade. Esse trabalho, portanto, tem que ser concluído para chegar à vibração necessária para que o planeta alcance o nível de regeneração. E aí eu vou me corrigir. O planeta, ele vai sofrer a lei do progresso. A dúvida é, será que eu vou estar neste planeta regenerado ou eu vou ficar para trás? Há muito aprendizado a se conquistar com essa avalanche de sentimentos que nós estamos sentindo. E aí a gente tem que pensar, os trabalhadores de última hora somos todos nós. Eu posso ser um joio, mas eu posso, como trabalhador de última hora, me dedicar e me transformar. E é isso que a gente tem que fazer. Temos a incumbência de terminar o serviço. Eliane, o que você quer dizer com isso? E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu comprei um apartamento e eu quero fazer uma reforma. Eu tenho 90 dias para me transferir para esse apartamento. E aí eu contrato uma equipe. Com 30 dias eu vou lá, essa equipe não fez nada. Arrastou o serviço, enrolou e não fez nada. Eu dou um aviso a eles e digo, olha, eu tenho tempo para me mudar. 15 dias depois eu volto lá. Tá tudo do mesmo jeito, mal feito. E aí, o que eu faço? Eu contrato uma outra equipe e digo o seguinte, olha, eu só tenho 30 dias para vocês só têm 30 dias para acabar o serviço. O que havia um tempo longo de 90, mas que foi desprezado, foi menosprezado e agora eu tenho 30 dias. Essa equipe vai assumir o serviço e ela, para me entregar a tempo e a hora, ela vai trabalhar mais e vai trabalhar melhor. Então é mais ou menos isso. Nós temos que trabalhar mais e melhor e não desperdiçar tempo. Nada diferente do que na realidade nós combinamos quando encarnamos. Me dedicar a ser o meu melhor. Fazer bem aquilo que eu me dispus fazer quando eu assumi e aceitei a encarnação. Ser justo, ser honesto, humano, fraterno, compreensivo, solidário, compreender o outro, aceitar o outro, buscar e entender o significado de existir, entender que a felicidade tão procurada inclui o bem-estar do outro, não é só o meu. Me olhar como um ser eterno, ter fé na percepção dessa eternidade. E a fé, ela é a base de todo o progresso moral. Continua o texto da Gênesis, Kardec dizendo, aquele que conseguir viver o bastante para abranger as duas vertentes da nova fase, aquela lenta e a abrupta, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. E que, com efeito, surgiram homens novos. E aí ele corrige, ou melhor, homens regenerados. Ou seja, eram aqueles homens antigos que, num processo de evolução, se tornaram homens novos, regenerados. As ideias levadas pela geração que se extinguiu deram lugar a ideias novas na geração que se ergue. É a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chegou. Isso escrito há tanto tempo atrás. A nossa esperança é que verdadeiramente um mundo novo surja. Que possamos ser diferentes do que somos hoje, que possamos ser melhores em tudo, de uma forma lenta e progressiva, mas que seja uma transformação constante e principalmente
firme, baseado numa solidez de fé, de amor, de fraternidade. Só assim nós contribuiremos para a evolução da Terra como um todo e faremos parte efetiva dessa transição. Muita paz para vocês, gratidão pelas bênçãos recebidas e pedimos ao Pai que tenha misericórdia de todos nós, que ampare e proteja a todos aqueles que estão nos hospitais, doentes, com o Covid ou por outras doenças, a todos aqueles que estão doentes tentando conseguir uma vaga no hospital, que sejam amparados e protegidos, a todas as famílias que estão nesse momento sofrendo com os seus doentes e com os seus desencarnados, e ampare, Senhor, a toda essa leva imensa de desencarnados, que de uma forma às vezes súbita, e despreparados alcançaram o plano espiritual, que eles possam ser acolhidos pela falange de médicos do plano espiritual, que possam ser então amparados e protegidos. Muito obrigada por tudo, agradeço a chance da palestra. Tchau, até a próxima.